Fala, engenheiros! Hoje nós iniciamos mais um vídeo e falando agora numa sequência de projetos, de prefeitura. Então a gente vai falar hoje mais especificamente sobre o processo, tá? O projeto de prefeitura, na verdade, é um processo que acompanha não só os desenhos, mas acompanha memoriais descritivos, acompanham outros tipos de documentação, como por exemplo o que tem relação com o INSS, que é o CNO, tá? Que é o Cadastro Nacional de Obras, tá? A matrícula, muitas prefeituras pedem também a matrícula, do terreno, e a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, ou a RRT, que é também equivalente ao profissional da arquitetura, tá? Que tem que ter o responsável. Então, toda vez na aprovação de um projeto, nós precisamos não só do responsável do projeto, mas também nós precisamos do responsável da execução, quem vai executar. E tem que ter, então, essa documentação junto ao órgão competente, fiscalizador, que no caso dos engenheiros é o CREA, e aí a gente vai fazer com que aquilo realmente tenha a sua responsabilidade. O arquiteto tem o CAL, que tem a sua equivalência em relação a essa responsabilidade também, que fica a prefeitura com essa responsabilidade no sentido de ter o profissional que está tomando conta daquela obra em termos técnicos, ok? Então, o que a gente vai falar hoje também é o seguinte: todo o processo de prefeitura compõe de desenhos, tá? Que contém nesse desenho do projeto da prefeitura, tem a planta baixa, tem cortes, tem fachada, tá? Os cortes, muitas vezes é bom falar que tem no mínimo 2 cortes, tá? Sempre procurando passar nas áreas molhadas. Fachadas, depende, se tiver, por exemplo, na esquina, a gente demonstra as 2 fachadas, tá? E também a implantação. É importante mostrar no projeto de prefeitura como está localizado a sua construção, a sua área construída, tá? Daquela residência, daquele comércio, daquela indústria, dentro do terreno. Então, tem que ter as dimensões do terreno, a dimensão da construção, e aí a gente consegue ter também depois vamos dizer, a área, o quadro de áreas. Então, as áreas de área construída, se tem o primeiro pavimento, segundo pavimento, tá? Se tem também, por exemplo, a preocupação com a taxa de permeabilidade, Então, por exemplo, quanto daquele terreno vai absorver a água, tá? Ela está toda impermeável, está toda pavimentada, tá? Normalmente, as prefeituras têm um código de obra da prefeitura, pela lei de zoneamento, dependendo também do tamanho do lote, tem uma porcentagem. Muitas vezes, um lote, por exemplo, 10 por 25, você tem que deixar 20% para a área de infiltração, que ela tem que ter permeabilidade, ok? E tem também outras taxas que as prefeituras, também dependendo da prefeitura, exigem, por exemplo, taxa de ocupação, tá? Então, quanto tem de metro quadrado, tá? Que está ocupando no terreno, tá? Então, independe se tem 2, 3 pavimentos, mas o que depende é quanto tem de área construída e a área livre dentro do terreno, tá? Então isso tem a ver com o coeficiente também de aproveitamento, tá? O coeficiente de aproveitamento ele já nos mostra, por exemplo, se você tem 4, 5, 6 pavimentos, tá? Então é essa área construída em relação ao terreno. Então você tem um coeficiente de aproveitamento, às vezes de 2 vezes a metragem do terreno, 3 vezes no máximo, Eu falo no máximo porque a prefeitura, às vezes, ela limita a construção, por exemplo, de prédios muito altos em determinadas regiões. Tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, no centro da cidade, só podem construir prédios com, no máximo, 3 andares. Então, isso está relacionado ao número de andar, mas também relacionado ao coeficiente de aproveitamento aí da construção. Tá? É interessante a gente dizer também que em residências a gente tem um memorial descritivo, tá? Em comércio, indústria também, mas na indústria e no comércio a gente tem alguns memoriais extras, que são, por exemplo, memoriais de atividades, memoriais operacionais, tá? Que demonstra ali o que vai ser o comércio ou a indústria, como que vai operar, Se tem, por exemplo, situações que dão qualidade para os funcionários, que dão qualidade para o meio ambiente, Por exemplo, os resíduos sólidos, Então, aonde é que eles são jogados? Se é dentro da área da saúde, Como que é feito com aquela sobra de material, de equipamento de utilização para a área da medicina, Que tem que ter muitos cuidados. Então, como é feito isso? Então, isso tem um memorial
também dessa atividade operacional, no caso específico para algumas atividades, ok? Muitas cidades também estão fazendo, querendo saber o impacto de vizinhança, tá? Então muitas vezes você vai fazer, por exemplo, uma indústria num bairro misto, então o que aquilo vai impactar? Ou mesmo, por exemplo, um prédio alto do lado de várias residências, né, com piscinas, isso e aquilo, de repente é necessário que a gente tenha, antes, né, da aprovação do projeto, fazer essa análise do impacto de vizinhança, tá, para ver se aquilo vai ter, né, alguma consequência futura que possa ser prejudicial, né? Pode até, muitas vezes, às vezes tem cidade que começa, por exemplo, uma obra, não faz o impacto de vizinhança, não está acostumada, a cidade não existe, e aí de repente embarga essa obra por algum motivo que alguém entrou com um processo, o promotor foi lá e embargou a obra até decidir o caso. Isso gera um prejuízo enorme, por exemplo, para um empreendimento de apartamentos, que eu já vi acontecer isso, ok? Então é muito importante que a gente tenha todo esse processo, tudo assinado, o cliente, né, já satisfeito com o projeto, já gostou, já aprovou, então agora a gente precisa estar com todo esse processo para que ele também seja aprovado na prefeitura. E aí a gente faz o quê? Uma solicitação, que seria uma capa desse processo, que é a solicitação encaminhando à prefeitura para que ela analise e dê o ok, né? Ou se não tiver ok, que ela fale o que, né, teria que mudar, e você faz os ajustes necessários e aí sim você vai ter o teu projeto aprovado. A gente está falando aqui, são vídeos rápidos de 5 a 10 minutos, tá? Mas se você quer saber muito mais sobre isso, me acompanhe ou me pergunte como, tá? Como entrar no Clube da Construção. No Clube da Construção ali você vai ter tudo isso em aulas de mais de 1 hora falando nesse assunto, ok? Então se você gostou e assistiu até agora, com certeza você vai passar para os seus amigos, compartilhar e fazer o seu joinha. Além, claro, de um comentário falando o que você achou sobre o vídeo. Até o próximo vídeo!